E aí, gente? Boa tarde. 14 pessoas no sábado não é pouca coisa. Eu dei eu tentei lembrar da minha prova antiga. Só queria saber se tá todo mundo me escutando, porque eu ainda não tô sem Tá meio. sim. Ah, tá show, né? E aí eu dei uma pensada na minha prova antiga, eu não tenho ela, né? Como vocês sabem, a gente vai embora depois das provas, aí não recebe elas de volta. E eu tive alguns insights, algumas lembranças do que eu tive, né? E também conversei com outras pessoas para saber o que elas tiveram e guiar da melhor forma possível vocês para PR2, tá bem? Eu lembrei das 13 questões que caiu na minha prova, então não tá faltando nenhuma. Talvez eu não lembre os enunciados, mas eu lembro como foi a linha de raciocínio delas, tá certo? E aí, antes de tudo, antes de começar essa parte de revisão, que vou falar sobre o geral, né? Eu queria falar sobre muscular, que eu sinto que ficou como se fosse uma lacuna. E eu acho que é importante saber, não só para a prova, mas também como nos próximos semestres, ele vai ser de fundamental importância para vocês entenderem fisiologia, tanto do sistema esquelético quanto também do cardíaco. Então, vamos lá, né? A histologia do tecido muscular. De maneira geral, o músculo tem diversas funções no nosso papel de organismo. A gente sabe que uma das condições para um organismo ser considerado vivo é o papel, a função dele de locomoção, né, de movimento. E a gente, seres humanos, a gente se movimenta por meio dos músculos. Eles se juntam aos ossos, ao sistema esquelético e fazem que esse sistema esquelético mude de espaço. O músculo, ele é não só importante com uma função de movimentação, mas ele também pode ele ter outras funções, como por exemplo o de produção de calor. A gente sabe que o músculo ele é dotado de diversas mitocôndrias. A mitocôndria é aquela organela que é capaz de produzir energia. E aí ele, no seu processo de contração muscular, ele tem um gasto energético muito alto, tornando um dos principais fatores de aumentar a temperatura corporal. É tanto que, não sei se vocês já sentiram essa sensação quando você está num ambiente muito frio, na Serra de Guaramiranga, e você começa a ter calafrios. O que são isso? É uma maneira do seu sistema autônomo gerar calor a partir de movimentos musculares, justamente porque eles gastam muita energia. E essa energia gasta, por meio de efeito Joule, se transforma em calor. E além disso, o coração ele tem uma característica que poucos livros e poucos autores, inclusive professores, não falam. Ele tem uma função de conduzir impulso elétrico. Porque a pergunta que sempre fazem é qual é a célula responsável por condução de impulsos elétricos? Aí eles falam neurônio, mas não é só o neurônio que conduz impulso elétrico. A gente sabe que o sistema muscular, nos miócitos cardíacos, eles vai ter esse papel de condução de impulsos elétricos. O coração, ele não é um neurônio, ele é um tecido muscular. E mesmo sendo tecido muscular, ele consegue conduzir por dentro dos seus miócitos impulsos elétricos que vão fazer o coração bater de maneira rítmica. Então, sabendo as funções, a gente tem que só deixar claro algumas coisas. Numa célula convencional, o que a gente chama de membrana plasmática, no tecido muscular, vai ser sarcolema. Então, eu estou falando da mesma coisa, só que como mudou de tecido, ele também muda de nome, mas é a mesma coisa. A membrana plasmática do miócito, que é aquela célula do tecido muscular, é chamado de sarcolema. E também o retículo plasmático da nossa célula é chamado de retículo plasmático e na nossa célula muscular é chamado de retículo sarcoplasmático, justamente porque essa célula a gente chama ela de sarcômero. Eu só quero deixar isso claro porque no decorrer da monitoria eu vou falar muito sarcolema, ou então vou falar muito sarcoplasma, eu vou falar muito de retículo sarcoplasmático, e isso são estruturas da célula muscular, que só muda de nome comparado a uma célula normal. Então, sarcolema é a membrana, sarcoplasma é o citoplasma da célula muscular, e retículo sarcoplasmático é o retículo de uma célula comum, tá certo? E aí a gente vai dividir essas fibras musculares em três. Então é de fundamental importância que você leve para a prova os três tipos de morfologia de fibras musculares. A gente já conversou e vocês estão cansados de escutar da minha boca, da do Vinícius, que as fibras elas têm diferença quanto principalmente ao núcleo e à quantidade de estriações. Então a gente sabe que existem dois tipos de fibras estriadas. A gente tem um músculo estriado cardíaco
e um músculo estriado esquelético. E a gente também tem um tipo de fibra que não possui estriações, que é a do músculo liso. Como diferenciar as duas estriadas, já que as duas possuem estrias? A gente já conversou que os núcleos do músculo estriado cardíaco são centralizados e pode ter 1 a 2 núcleos por miócito, enquanto no músculo estriado esquelético são vários núcleos em um miócito só e eles se encontram periferizados, ou seja, nas extremidades superiores e inferiores dessa fibra muscular. Então esse é o principal fator de separação entre esses dois tipos de tecidos. Outra maneira de separar é que não dá para ver nessa imagem, mas a gente vai possuir, né, discos intercalares, que são locais de união entre dois miócitos, formam complexos do tipo gap que permitem a passagem de íons. E é por isso que o coração tem aquela função de conduzir impulsos elétricos, porque entre uma célula e outra tem canais que permitem um fluxo livre desses íons. E o músculo liso, ele não vai estar relacionado à contração voluntária, ele vai estar relacionado à contração involuntária, ou seja, movimentos peristálticos, qualquer órgão que você não pense em realizar a função, você está realizando por meio de uma musculatura lisa. Ela é importante porque ela tem essa forma fusiforme, ou seja, em formato de fusos, e ela possui apenas um núcleo por célula. E a contração muscular dela também é bem diferente dessas outras duas. Então, para a prova de vocês, é importantíssimo lembrar essas 3 características que eu coloquei dessas 3 células, porque elas que vão ser o guia para uma das questões da prova de vocês, que é diferenciar os tipos de tecido estriado esquelético. É uma pergunta que geralmente ela vem de VOF, então você tem que entender que a pergunta em si é sobre o músculo estriado esquelético, só que você tem que saber diferenciar ele, porque às vezes ele fala que são uniobinucleadas com núcleos centralizados. Essa não é a característica de músculo esquelético, então a resposta seria F. E aí a de VOF geralmente é, né? Eu não tenho como dar certeza, mas geralmente é. Então, saber diferenciar esses 3 tipos de tecido é de fundamental importância para essa PR2 de vocês. Aí eu trouxe aqui a imagem histológica, né? Para vocês verem. Primeiro, isso aqui é uma fibra estriada. Você consegue ver essas estrias transversais percorrendo todo o miócito. Então você já sabe que é estriado. Outra coisa que você consegue ver são os núcleos. E os núcleos estão periferizados, ou seja, estão na periferia, no topo ou na base desse miócito. Então eles ficam jogados nas pontas. E você vê que são vários núcleos, 1, 2, 3, 4, 5 a cada miócito desse. Eu até marquei aqui, esse azul não é da lâmina, eu que risquei para mostrar que eles estão na periferia, né, nas bordas desse tecido. Então aqui seria um músculo estriado esquelético. Da mesma forma, você consegue ver, essa imagem aqui ficou péssima, mas aqui eu queria mostrar para vocês, né, uma musculatura. Deixa eu ver se eu acho outra aqui. Só tem essa. Uma musculatura lisa, que no caso você consegue ver, eu até passei, as fibras são fusiformes, e em cada fibra você vai encontrar apenas um núcleo. Então você consegue ver, várias fibras fusiformes, a forma de fusos, e você consegue encontrar várias. Aqui é a imagem completa. Essa imagem está bem ruinzinha, mas foi a melhor que eu encontrei de tecido liso. Então você encontra fibras fusiformes e apenas uma fibra, apenas um núcleo por fibra. E aqui a gente consegue encontrar a fibra cardíaca. Como é que a gente diferencia essa fibra aqui, que é esquelética, de uma fibra cardíaca? Olha a diferença do núcleo. Olha como o núcleo dessa daqui é centralizado, está no centro da fibra, enquanto o núcleo dessa está na periferia da fibra. O núcleo é essa região mais avermelhada, mais escura. Você consegue notar, mesmo não vendo discos intercalares, que a fibra estriada cardíaca ela tem o seu núcleo centralizado. Ah, Ildemar, mas eu estou vendo esse núcleo aqui que ele não está centralizado. Bem, isso é por conta do corte, mas de maneira geral, de regra, vocês têm que entender que o que predomina é o que caracteriza um músculo. Então, a predominância é de células centralizadas. Você não pode só olhar para uma célula e já dizer que isso aqui é, por exemplo, um músculo estriado esquelético. Você teria que olhar a lâmina como um todo. Então, quando você observa a lâmina como um todo, você consegue ver que a maior parte dos núcleos estão centralizados no meio da fibra muscular. Mesmo vendo discos intercalares, você já tem uma noção de que isso aqui é uma fibra do tipo cardíaca, tá certo?
E aqui é uma maneira que eu quis de mostrar os discos intercalares. Eu vou botar seta, ó, em cima de um. Essa região mais escura vão ser um complexo do tipo gap que vai permitir a passagem de um miócito para o outro de eletrólito, justamente para o coração bater como uma bomba. De maneira geral é isso. E aqui eu trouxe de maneira mais ilustrativa a diferença dos dois tipos de tecido, o esquelético para o cardíaco. No esquelético, os núcleos são periferizados, como está na animação aqui, e no cardíaco são mais centralizados, podendo ter apenas dois ou um núcleo por célula, enquanto o esquelético pode ter vários núcleos por célula. Gente, até aí tudo bem? Vocês já conseguem. Só queria o feedback de vocês. Vocês já conseguem diferenciar esses tipos de tecido muscular? Tudo ok, viu? Então, pronto. A gente sabendo desse tipo de tecido muscular, a gente vai passar para a próxima etapa, que é entender como esse músculo, né, ele vai ficar organizado. O músculo vai ficar organizado dentro de tecido conjuntivo, que vai recobrir ele. Então, é importante vocês levarem para a prova de vocês que a gente vai ter um músculo, uma membrana que vai acoplar o sarcômero dentro, que vai ser chamado de endomísio. Esses endomísios vão se juntando em vários endomísios, formando um fascículo maior, e esse fascículo vai ser recoberto por um perimísio. O perimísio vai recobrir vários endomísios. Então, são tecidos conjuntivos, e a gente sabe que o tecido conjuntivo é altamente vascularizado, e é ele que vai irrigar essas células musculares. Então, eles vão sendo recobridos por várias camadas de conjuntivo justamente para ter essa capacidade de gasto energético muito alta, precisa ser muito vascularizado. E aí, por final, um recobrindo tudo, a gente vai ter o epimísio, que vai recobrir toda a estrutura do músculo, que também é uma membrana de tecido conjuntivo. O professor costuma cobrar isso? De maneira geral, não. Pode vir na pergunta, perguntando sobre perimísio, endomísio, epimísio, perguntando o que são tecido conjuntivo, não uma questão aberta, mas ele dando uma resposta falsa e falando que, por exemplo, o endomísio é a camada mais externa de conjuntivo do músculo. A gente sabe que não, que essa é o epimísio. E também saber que o epimísio é a camada mais externa e não a mais interna. Então, saber diferenciar onde cada um desses vai estar é importante. Então, para a prova de vocês, lembre que o epimísio é o mais de fora, o endomísio o mais de dentro e o perimísio é o intermediário entre os dois tipos de fascículos, tá bom? E aí a gente entra no sarcômero, que é a unidade básica, né, formada por vários miócitos, um em cima do outro. Isso aqui é um sarcômero. Da morfologia do sarcômero, eu quero que vocês levem para a prova de vocês três coisas. A primeira coisa que eu quero que vocês levem é o filamento de actina, que é esse filamento mais fino, que a gente também chama de filamento fino, que são os filamentos de actina, que é uma proteína. Levem para a prova de vocês esse filamento mais espesso, chamado de miosina. É importantíssimo vocês saberem. E por fim, saibam o que são essas linhas Z, que é onde termina um sarcômero e começa outro. Então, aqui é como se fosse a fronteira de um estado para o outro. Cada sarcômero é um estado e essa linha Z seria a fronteira. Então, o que vem antes dessa linha Z é outro sarcômero e o que vem depois é outro sarcômero. Então, a gente divide sarcômeros nessas linhas Z. E por que eu não vou falar das outras bandas e linhas? Porque não tem necessidade. Você só precisa entender que a contração muscular é o aproximamento, a aproximação dessas duas linhas Z. Elas vão se aproximar, gerando uma contração muscular. Tá certo? Bem, aí, como assim essas duas linhas Z vão se aproximar? Quando ocorre a contração muscular, a actina vai deslizar sobre a miosina. Eu vou falar para vocês como é que esses passos ocorrem. A actina vai deslizar sobre a miosina, ocorrendo um encurtamento dessas duas linhas Z. Então você consegue reparar aqui, ó. Eu não coloquei. Mas você consegue reparar que a linha Z ela se aproximou mais, ou seja, o músculo ele se aproximou. Então quando você faz um movimento de contração, você contrai o músculo e diminui a distância de um osso para o outro. Exatamente o que é o proposto que o tecido muscular faz. Então, saber o que é a actina, que é a fibra fina, saber que a miosina é a fibra grossa, que são proteínas, né, dessa fibra muscular, e saber que a linha Z é essa divisão entre um sarcômero e outro. Sabendo disso,
eu queria falar para vocês sobre, eu sempre correlaciono, né, como é que o músculo ele cresce. A gente viu que o músculo é formado de actina e miosina, são são os miócitos, e tem uma questão muito interessante. Nossos músculos eles não crescem por hiperplasia, que é o aumento da quantidade de células musculares. Isso é questão comum de prova. Por quê? Porque se fosse por hiperplasia, depois que você crescesse uma vez, você nunca mais ia diminuir. E no caso desses fisiculturistas, eles precisam estar para sempre fazendo exercício físico, porque senão eles atrofiam, eles perdem a massa muscular. Isso porque o tecido muscular cresce por hiperplasia. E o que é essa hiperplasia? Essas fibras musculares, elas vão ganhando áreas maiores de contração. Por exemplo, a actina aumenta de tamanho, a miosina aumenta de tamanho, o glicogênio muscular adentra dentro do tecido muscular. Então o músculo ele vai ficando cada vez mais robusto. Então o que nós temos não é um aumento de células musculares, e sim um aumento da célula muscular. Imagine uma corda fina é capaz de puxar, sei lá, um dente já quase saindo, óbvio, né? Uma corda muito grossa é capaz de puxar um carro. Esse é o significado de hipertrofia. Você aumenta o tamanho desse músculo justamente para ele conseguir ter uma força de tração maior, ele resistir mais. Pense bem, se você pegar um fio do seu cabelo e você cortar, ele corta fácil. Ou então se você puxar, ele quebra fácil. Agora pega uma corda, tenta quebrar ela puxando, você não consegue. Então a hipertrofia é justamente para fazer que teu músculo aguente cada vez mais tração e ele não se rompam quando tu está fazendo um exercício físico. E aí eu trouxe outro caso clínico que é bem interessante, que é o uso de testosterona por fisiculturistas ou por qualquer tipo de pessoa que queira ganhar aumento de massa muscular. Bem, a testosterona ela é um hormônio androgênico e anabólico, e o que é anabólico é aquele que é capaz de aumentar a hipertrofia muscular, o crescimento de volume celular. E aí a testosterona ela vai inibir uma enzima chamada de miostatina, e essa miostatina ela é uma enzima que equilibra as forças. Veja bem, como eu disse para vocês, o músculo gasta muita energia. Então, quando você tem um paciente que está em estado terminal, qual é a principal sintomatologia clínica que você observa nele? O que nós chamamos de sarcopenia, que é a redução da massa muscular. Isso é um mecanismo do teu corpo de diminuir o gasto energético para fazer tu sobreviver, já que tu está já em estado terminal. E da mesma forma, quem vai fazer essa redução da massa muscular é essa miostatina, que ela induz o músculo a parar de crescer e começar a catabolizar. Hoje a gente sabe que a testosterona ela age inibindo essa enzima. Então, a pessoa que usa esteroide anabolizante à base de testosterona, ele tem uma inibição dessa pausa de aumento muscular e a pessoa continua crescendo indeterminadamente. Óbvio que existem limites de vascularização, mas do ponto de vista, se fosse infinito a vascularização, essa pessoa ela conseguiria crescer para sempre porque não inibe, porque a miostatina está inibida. E aí, o interessante é que esse estudo aqui realizado por Brasil, ele viu que homens tomando testosterona e sem treinar, eles cresceram muito mais do que homens que tomavam testosterona e não treinavam, mostrando que exatamente a testosterona tem uma função anabólica muito forte. E qualquer esforço que você faça quando você está usando ela, você tem algum certo ganho de massa muscular. Mas aqui foram doses cavalares. Eu não sei nem como foi que esse estudo conseguiu passar. É porque foi em 96, né? Porque isso aqui é absurdo. Tá. E aí, eu falei sobre isso. E aí, como é outra forma de ganhar massa muscular? Outra forma de ganhar massa muscular é por meio de contrações musculares. Você vai mostrando para o seu corpo que você precisa aumentar o tamanho dessas fibras para aguentar mais tração. E aí você contrai o seu músculo com diversos pesos e você vai gerar aumentos nessa massa muscular. E aí então nós vamos para o que é a contração muscular em si, tá bem? Eu queria que vocês, eu vou deixar essa aula salva, mas vocês prestassem bastante atenção, porque geralmente essa questão é a questão aberta da prova. Como se dá a contração muscular? Então preste atenção, se puder anotar, anotem, se puder rever esse vídeo, revejam, porque é uma das questões. A prova geralmente tem três questões abertas. Eu até anotei aqui para mim não me perder. Vai ser sempre é uma sobre doenças do sistema nervoso,
que é aberta, uma de contração muscular que sempre é aberta e uma de pele, que inclusive eu coloquei, vai ser sempre cai essa questão e eu coloquei no meu material lá de exercícios que eu mandei para vocês. Então, se vocês puderem resolver aqueles exercícios, eu botei as questões abertas da prova estão lá e também eu botei várias questões que eu achei parecido com o que tinha na minha prova. Então, vamos dar continuação, né? Como é que ocorre essa contração muscular? Primeiro, a gente tem que saber qual a diferença de neurônios aferentes e eferentes. O Vinícius já conversou com vocês que os neurônios eferentes com E são aqueles que saem da medula ou do sistema nervoso central e chegam ao músculo levando informação para o músculo se movimentar. Da mesma forma, o neurônio aferente é aquele que sai, por exemplo, da nossa pele, levando informação sensitiva para o nosso sistema nervoso central. E o músculo ele vai funcionar por base desse neurônio chamado de eferente. Então a gente vai ter um neurônio eferente chegando no músculo, no que nós chamamos de placa motora, que é uma região daquele sarcoplasma, daquele sarcolema, que é a membrana plasmática da célula, né? É uma região no qual esse neurônio se liga e ele vai liberar neurotransmissores, no que a gente chama de sinapse química. A título de curiosidade, eu vou falar para vocês o nome desse neurotransmissor. O nome desse neurotransmissor é acetilcolina. É o principal neurotransmissor que desempenha a função de contração muscular. E ele vai se ligar a receptores nicotínicos do tipo N2 e vão fazer a despolarização na membrana dessa célula. Então, resumindo, um neurônio eferente chega, despolariza a membrana dessa fibra muscular. Depois dessa despolarização, essa onda de despolarização percorre a membrana inteira, entra dentro do que nós chamamos de túbulos T e começam a fazer com que o retículo sarcoplasmático, que é aquele retículo plasmático dentro da fibra muscular, comece a liberar o cálcio. Mas por que liberar o cálcio? O cálcio ele tem uma propriedade de se ligar ao que nós chamamos de troponina. Troponina ela é um tipo de proteína que está ligada intrinsecamente com a tropomiosina. E quando o cálcio se liga com ela, ele faz com que essa troponina sofra uma deformação conformacional e faça ela girar em torno dela mesma. Quando ela gira, como ela está enovelada junto com a tropomiosina, ela faz a tropomiosina ir junto com ela. E qual é a importância dessa retirada da tropomiosina? Porque ela vai liberar o que nós chamamos de sítios ativos, né, para a conexão da cabeça da miosina. Então, recapitulando, o retículo vai liberar o cálcio se liga à troponina e a troponina muda a conformação da tropomiosina, permitindo que a cabeça da miosina se ligue à actina. E aí, como eu disse, vai fazer a liberação da actina e aí a cabeça da miosina vai lá e se liga com essa actina. Então a gente formou um complexo de contração. Nesse momento, o ATP se quebra em ADP. A gente sabe que ATP é a molécula de energia. Quando ele se quebra e libera o fosfato, ele libera energia e essa energia é suficiente para que ocorra uma contração muscular. Então, quando o ATP vira ADP mais fosfato, liberando energia, ele faz o movimento de contração muscular, ele se movimenta. E essa energia faz com que a actina deslize sobre a miosina, fazendo com que aquelas duas bandas Z que eu falei para vocês se aproximem, realizando o que a gente chama de contração muscular, tá bem? Então, de maneira geral, é isso. Agora, resumão total. O potencial chega, despolariza a membrana, faz com que o retículo plasmático libere cálcio, o cálcio vai se ligar à troponina, mudando a tropomiosina de conformação, a tropomiosina libera o sítio ativo da actina, que se liga à cabeça da miosina, quebra ATP, que tem gasto de energia, fazendo com que ocorra a contração muscular. Então é isso que vocês vão colocar na questão aberta de vocês. Vocês podem ver, vai ficar salva essa aula, tá, gente? Aí vocês podem ver várias vezes esse esquema também. Vou mandar para vocês e aí vocês podem ficar revendo ele. Esse esquema não é meu, eu peguei na internet, mas eu achei bem ilustrativo. Delmar, Oi. pelo amor de Deus, precisa botar como é o negócio aí, precisa botar tudo isso, ó Senhor.
Você, assim, Meu Deus, eu acho muito difícil explicar esse negócio aí. de maneira geral, se Ah, você rever 2, 3 vezes, você vai conseguir decorar. É porque quando você para pensar como é que as coisas funcionam, fica mais fácil, ó. Você sabe que vai chegar um neurônio motor que vai se ligar e fazer a membrana despolarizar. Isso aí tu já sabe, que é um impulso nervoso chegando, certo. porque tu pensou em movimentar teu braço movimenta. Esse impulso faz com que o teu retículo, quando chega energia nele, é como se fosse um computador ligando, começasse a liberar esse cálcio. Então ele joga, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, e joga o cálcio para fora. O cálcio vai se ligar à troponina e muda a conformação da tropomiosina. E aí o ciclo é mais simples. Ó, eu gravei essa parte, vocês podem rever várias vezes, mas eu quero mostrar para vocês um vídeo que eu tenho aqui um pouquinho mais na frente que vai tornar mais claro, mais lúcido para vocês isso. Só um minuto, é. Aí aqui eu tô falando sobre a contração, exatamente aquelas linhas se aproximando e fazendo a contração muscular. Aqui eu botei bem exemplificado, ela tá desse tamanho, depois ela diminui. Ou seja, teve uma contração muscular. E aqui é o vídeo, ó. Eu vou até pausando, ó. A gente tem perimísio, endomísio e epimísio, né? Vocês veem essas membranas de tecido conjuntivo que recobrem o que nós chamamos de fibra muscular. E a fibra muscular é formada por diversos sarcômeros. Então, a gente sabe que elas são formadas por diversos sarcômeros que formam aquela banda, né? Que é actina, miosina, actina, miosina, actina, miosina. Ah, beleza. Isso aí vocês viram na morfologia. Então, vamos lá, ó. Vai chegar um impulso nervoso. O impulso nervoso chega, ó. Vocês veem ele chegando. Você pensou em movimentar o braço. Mandou esse impulso pro teu músculo. Chega esse nervo eferente, esse neurônio eferente, se liga à placa motora, que é essa região aqui do sarcoplasma, e faz com que ocorra a liberação do que a gente chama de neurotransmissor, que vai fazer com que ocorra a contração muscular. Agora vamos ver isso aqui mais de perto, vamos entrar mais dentro da fibra muscular. Então, deixa só ele está mostrando aqui a actina deslizando sobre a miosina, e agora a gente vai ver aquele movimento, ó. Aqui é como se tivesse liberado. Então a cabeça da miosina se liga à actina e empurra ela para o lado. Ó. A cabeça se liga e empurra ela para o lado. Para que isso aconteça, a gente tem um gasto de energia muito grande. Então o ATP vai lá, se liga, ó, o ATP se ligando, libera energia e contrai. Isso aqui é importante porque o músculo só vai relaxar depois que outra molécula de ATP se ligar. Quando ela se liga, ele relaxa. Então ele vai contraindo, relaxando diversas vezes. E aí foi o que eu falei para vocês, né? Chegou o impulso nervoso, ele se propaga pela membrana e ele libera o cálcio do nosso retículo. Ó, o cálcio chegando aqui, ó. O cálcio vai chegar, se ligar ao que a gente chama de troponina. A troponina muda de conformação, ela gira, ó, e faz com que a tropomiosina, que está junto com ela, libere os sítios ativos da actina. E aí pode a cabeça da miosina se ligar. Agora ele vai mostrar de novo tudo acontecendo. Ó. Chegou, ocorreu a liberação do neurotransmissor, acetilcolina, se ligou ao receptor, gera um impulso elétrico na membrana plasmática. Então, o impulso é transmitido pela membrana, chega no retículo, essa região roxa aqui é retículo. Quando chega no retículo, faz com que o cálcio, que são essas bolinhas amarelas, sejam liberados no meio do músculo. Ó. Ele foi liberado e já se ligou a troponina. Quando se liga, faz a tropomiosina mudar de conformação, ela corre um giro, ela muda de conformação, liberando os sítios ativos da actina. Então ele liberou o sítio ativo. Ó. Aí a cabeça da miosina se conecta com ela. E aí o ATP fica fazendo com que ela contraia e relaxe, até que o músculo se contraia de maneira total. Alguma dúvida, gente, sobre essas etapas? Vai ficar salvo o vídeo, vai ficar salvo. Vocês podem ver quantas vezes quiser eu falando sobre esse vídeo, tá bem? Tudo ok? Beleza, tranquilo. Tranquilo, né? Então, essas etapas é fundamental para a prova de vocês. Vocês têm que ir pelo menos com isso aqui para a prova. Saber como funciona essa contração muscular. Saber que é a actina que desliza sobre a miosina, que a actina é a parte, o filamento fino e a miosina o filamento grosso. Saber para que serve o cálcio e saber que tem um gasto de ATP muito alto. Isso é de fundamental importância. E como eu gosto de levar para a clínica, para não parecer que a gente estuda essas matérias pro nada, aqui
é um queridinho das mulheres e agora também dos homens, que é o Botox. O que é que o Botox faz, né? O Botox é a toxina que inibe a fusão da vesícula do neurônio com a fenda sináptica. Então, você não permite que seja liberado a acetilcolina para contração muscular. Você não permite que a membrana da fibra muscular se despolarize, gerando toda aquela sequência de liberação de cálcio e tudo mais. Então, quando você aplica toxina botulínica num paciente, você tem um relaxamento completo daquela fibra muscular. Então, a pessoa que tinha contrações musculares que formam essas rugas, ela, quando é aplicada a toxina botulínica, a pessoa acaba ficando com a pele paralisada. E aí, é exatamente isso aqui, ó. Você está vendo que existem vesículas que vão se fundir, liberando acetilcolina, que a gente chama de sinapse química, e essa sinapse química vai fazer com que despolarize a membrana plasmática da fibra muscular. E aí, quando você usa uma toxina botulínica, você fecha esses sítios ativos. Na verdade, você fecha essas vesículas, elas não conseguem se fundir à membrana, e aí você não tem a liberação do neurotransmissor e, consequentemente, você não tem o resto de toda a cadeia. Então, ela interrompe a contração muscular no início, na chegada do axônio na placa motora, e aí você não consegue contrair. De maneira oposta, né, para quem gosta de filmes de terror, a palavra zumbi vem de morto-vivo e é uma história mística baseada em uma coisa biológica. Para quem não conhece, existe uma situação cadavérica que nós chamamos de rigor mortis. O que é o rigor mortis? É a contração involuntária do corpo, né, da fibra muscular de uma pessoa que acabou de morrer. Isso acontece porque a gente viu que o ATP é fundamental para fazer com que a cabeça da miosina que está ligada à quitina relaxe e volte depois e vá de novo. Então, quando acaba a energia, a pessoa morreu, ela para de respirar. Para o ciclo de Krebs, a pessoa perde energia e aí o que acontece é que a fibra se liga à quitina e contrai, mas ela não tem mais energia para relaxar. E aí o que acontece é que o morto, né, o cadáver, ele se contrai inteiro. E é o que a gente chama de rigor mortis. Outra consequência, né, que ajuda nesse rigor mortis é que quando você morre, começa a apoptose celular, o cálcio do retículo é liberado nas fibras musculares. E aí o que acontece é que ajuda mais ainda na contração. É que eu não botei aqui a cadavérica, né, para não ficar tão chocante, mas eu tenho até essa foto, a pessoa se contrai inteira e é difícil você fazer ela descontrair. Aí a gente tem técnicas de embalsamento justamente para evitar isso. Eu não achei a notícia, mas tinha uma notícia aqui no Brasil, foi um alvoroço, as pessoas filmando, ele tá vivo, ele levantou, ele sentou. É só essa condição que a gente chama de rigor mortis, que é causada justamente pela contração involuntária, tá bom? É uma curiosidade aí, caso caia na prova de vocês. Eu não acho que vai cair, mas é uma curiosidade bem bacana. O porquê o morto, né? Ele se contrai mesmo depois de morto. Alguma dúvida, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu quero. Pode perguntar. Então, me diz uma coisa. Aquelas questões que tu passou, tu vai colocar o gabarito, vai fazer? Eu posso fazer e colocar o gabarito, vocês que decidem, tá bem? Ai, tá ótimo. Porque vai depender do tempo também. Eu acelerei um pouco o muscular, eu foquei no que ele vai cobrar na prova, nessa revisão de muscular, tá bem? Aí botei uns casos clínicos pra elucidar e ficar mais fácil. Mas a gente pode resolver as questões, fazer tudo. Oi? Pode falar. Não, é porque, tipo assim, se ficar muito longo, né, não sei, aí depois tu poderia só tirar a dúvida e colocar o gabarito? Posso. Provavelmente é o que eu vou fazer. Eu posso até depois fazer um vídeo respondendo todas, que aí é mais rápido, sabe? E Tá aí, ótimo, show. show. Aí agora eu queria conversar com vocês sobre a revisão. Eu tenho até umas anotaçõezinhas aqui, igual os astecas faziam com papel. Oi? Tu tem aí como ver as questões que você enviou? Tenho. Pronto, tu pode só ver a 12ª questão? Posso. Só um minuto, peraí. Nossa. Eu queria essa, Samara. Só um minuto, peraí. Eu ia compartilhar, mas acho que não vai dar não. Se eu olhar aqui pelo meu celular, que dá certo. Décima qual, hein? Segunda. 12ª. Tá. Considerando o esquema abaixo, marque a alternativa incorreta, né? No item A, ele fala que o 1
representa o sarcômero, e a gente sabe que o sarcômero é representado pelas duas linhas Z. Eu até falei para vocês que cada sarcômero ele fica entre duas linhas Z. Então, o que fica depois da linha Z é outro sarcômero. Então, a gente já mata essa A. Deixa eu ver, ele botou banda A. Ah, peraí. Um contém 1000 filamentos responde a banda A que não se encurta. A banda A se Rapidinho, eu não tô nem entendendo essa imagem. Tu pode explicar, por favor? Ah, Porque os sarcômeros, né, ou a linha Z, né, tipo assim, quando tem um encurtamento, que é aquele início, o fim, tu falou? Tá aqui, ó. Isso aqui é a A linha linha Z. Z o item é o 2. Como é? A linha Z tá representada pelo 2, não é isso? É, a linha Z está representada pelo 2. Então vamos lá, deixa eu só ver essa questão aqui. Ele fala que o 4 contém a actina, e deixa eu ver aqui. Realmente o 4 é a parte que contém a actina. E corresponde a uma banda que ela se encurta. Realmente a actina vai deslizar sobre a miosina. Beleza, a 2 delimita o sarcômero e corresponde à linha Z. A 2 realmente é a linha Z, como a gente estava conversando, e delimita o sarcômero. Então esse C também está correto. No D, o 3 contém miosina. Deixa eu ver o 3. O 3 é a miosina e corresponde à banda H, exatamente à banda H, e ela também vai se encurtar. Ela também se estreita. No item E, contém 5. O 5 é o sarcômero inteiro, contém milfibri e corresponde ao sarcômero que não se encurta. A gente sabe que o sarcômero se encurta pelas linhas Z. Então o item incorreto aí seria o item E. A banda A que não se encurta. Pois é, gente, eu vou rever essa questão aqui, que eu acho que ela tá errada, viu? Tem duas opções corretas. Mas o que eu fiz na hora lá, eu tive que botar a questão incorreta, mas já ouvi. Mas não é, tá errado, porque não era pra ser que se encurta. Então, É porque a questão pedia incorreta. a questão pedir incorreta. E um encurtamento das duas vezes é o que corresponde ao que nós chamamos de sarcômero. Então, a resposta errada seria o item E. O item A está falando que um contém mil filamentos, que eu acho que ele está falando sobre a miosina, e a miosina não se encurta. Realmente a miosina não vai se encurtar. É porque essa questão aqui ela está confusa, porque o que vai se encurtar são as duas linhas Z, ou seja, são as actinas entrando por cima da miosina. Se você reparar, a miosina ela não muda de conformação, ó. Ela continua do mesmo tamanho. O que encurta são as duas linhas Z que aproximam as actinas. É por isso que o item A estaria correto. Só que está uma questão confusa. Provavelmente não seria uma questão de prova. Mas o item que está errado aí é o item E. Que ele fala que 5, que corresponde ao sarcômero todo, ele não se encurta. E, pelo contrário, ele se encurta essas duas linhas Z. Tá bem? Mas a gente vai voltar para essas questões. Eu vou fazer um vídeo. Não se preocupem. Essa questão aí eu botei só para vocês pensarem como funciona a contração muscular. Não é comum uma questão de prova, tá bem? Mas... eu posso começar a revisão, gente? Pode. Pronto, então... Pode. Aí qualquer dúvida, vocês podem vir no WhatsApp, porque eu sei que sábado é corrido pra vocês. E aí, vocês podem vir no WhatsApp que a gente vai resolvendo, tá bom? Então... ei, Demar, tá dizendo que só tem mais 14 minutos. mas vamos até onde der. Quando faltar uns 3, aí eu encerro e a gente começa outro, tá bem? Tá. Tá, ó, vamos lá. A primeira questão da prova de vocês geralmente está falando sobre tecido nervoso. Então a gente trata, né? Eu queria pedir para vocês, antes, né? Eu queria até falar com vocês, que não compartilhasse essa aula com ninguém. Porque assim, isso aqui pode dar muito problema para mim, porque falar sobre prova antiga, como é material da faculdade, aí pode dar um problema na gente da monitoria, tá bem? Então peço só que não gravem e que eu vou disponibilizar no meu canal visualização por, sei lá, essa semana e depois eu tiro. Aí, o que é que eu quero saber? A questão de vocês sempre cai diferenciar as partes do neurônio. Então, o Vini falou para vocês que o neurônio é formado pelo corpo celular, que tem um núcleo bem grande. Essa parte que fica ligada ao corpo celular são os dendritos. E existe um axônio que vai levar esse impulso nervoso, que é unidirecional, que sai de dendrito a axônio. E no axônio, que é a pergunta sempre de prova, contém as bainhas de mielina, que são formadas no sistema nervoso central pelos oligodendrócitos e no sistema nervoso periférico pelas células de Schwann. Entre uma bainha de mielina e outra, nós temos espaços que são chamados de nódulos ou nós de Ranvier e eles ajudam a acelerar um impulso nervoso. E aí, o que é importante vocês já saberem,
que tem até uma questão no material que é super parecida com a da prova. Diferenciar os 3 tipos de neurônio. Nós temos neurônios pseudo-unipolares, nós temos neurônios bipolares e neurônios multipolares. Qual é a diferença de cada um? O pseudo-uni é porque parece que só tem um polo, mas ele é porque esses 2 polos estão juntos, entroncados no início, e depois eles se dividem. Então a gente vê que ele tem 2 polos, mas parece ter um só. De maneira análoga, o bipolar fica os 2 polos bem característicos. Então, como identificar os polos dessa fibra muscular? Olha para o núcleo, olha para o corpo celular e vê quantas ramificações saem do corpo celular. Se ele é bipolar, só vai sair 1, 2 ramificações. Se ele é multipolar, vai sair 1, 2, 3, 4, 5, 2 ou mais ramificações desse neurônio. E aí, é aquilo que eu estava comentando com vocês. A gente tem a condução do impulso nervoso, que é sempre unidirecional, e ela vai sair de dendritos, corpo celular, axônio, terminal axonal. Então, como saber qual a direção que ela está indo, por exemplo, se for no neurônio bipolar? É simples. O músculo é um órgão efetor, então vai sair do sistema nervoso central e chegar até o músculo. Então, se chega, o axônio é que chega. Então, essa parte aqui é o terminal axonal. Axônio, corpo celular, dendritos. E de maneira oposta, o olho é um órgão que recebe. Então, se ele está recebendo por dendritos, corpo celular e axônio. E esse axônio vai chegar até o sistema nervoso central. Então, a gente vai ter sempre dendrito, corpo celular, axônio. E aí a gente consegue ver para que lado esse neurônio está transmitindo a informação. Também é legal saber disso. E aí aqui é a mesma coisa, né? A transmissão do impulso nervoso, da mesma forma que está lá, o dendrito recebe, leva para o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central interpreta e leva por meio de um dendrito até um axônio para um órgão efetor. Pode ser glândulas ou músculos. E aí, o importante de vocês saberem é que os oligodendrócitos vão formar a bainha de mielina no sistema nervoso central e as células de Schwann vão formar a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. E o oligodendrócito, ele forma várias bainhas de mielina, enquanto uma célula de Schwann forma uma bainha de mielina. Importante saber disso. Por quê? Porque a bainha de mielina, ela acelera a condução do impulso nervoso. Neurônios com bainha de mielina têm uma velocidade de até 100 vezes mais rápida do que um neurônio sem bainha de mielina. E aí isso está muito relacionado a uma doença que vai afetar a bainha de mielina no sistema nervoso central, que é a esclerose múltipla. Então a pergunta é, o que a esclerose múltipla é? Ela é uma doença desmielinizante, ou seja, ela destrói a bainha de mielina, enquanto a doença de Parkinson, por exemplo, é uma doença neurodegenerativa. É comum ser cobrado na prova o que é a esclerose múltipla e como ela funciona. E como eu disse para vocês, ela é uma destruição da bainha de mielina do sistema nervoso central, que é formada por esses oligodendrócitos. E um cara que é genial e tinha essa condição é o Steve Hawking, e mesmo com a condição ele continuava pensando e fazendo tudo normal. Porque, como eu disse para vocês, o sistema nervoso central, a bainha de mielina, leva para fora do sistema nervoso central as informações para os órgãos periféricos. E o que o Stephen Hawking tinha é que ele conseguia pensar muito bem. O córtex cerebral dele era perfeito. E as fibras que eram mielinizadas, ainda que eram necessárias serem mielinizadas para o pensamento, elas estavam perfeitas. Ele só tinha um problema nas fibras eferentes. Ou seja, que o oligodendrócito era atacado, é uma doença autoimune, ou seja, tua célula de defesa ataca esse oligodendrócito, ataca essa bainha de mielina e destrói ela. Então, recapitulando, a esclerose múltipla é uma doença desmielinizante, ela é causada por um problema autoimune, ou seja, a tua própria célula vai destruir essa bainha e ela acaba causando a perda da movimentação muscular. E a pergunta que sempre fazem é o que a bainha de mielina faz, que é acelera a condução do impulso nervoso. Então essa aí seria a da questão aberta de vocês sobre sistema nervoso, tá bem? Outra coisa importante é você saber diferenciar a sinapse química de elétrica. Duas coisas são bem importantes. Sinapse elétrica, ela tem uma união física por meio de junções comunicantes, que ocorre o livre passagem de íons, ela é muito rápida,
porém ela não pode ser modulada. Então, vantagem da elétrica, ela é rápida, muito rápida, é a mais rápida que temos, porém ela não consegue ser modulada. A sinapse química, por sua vez, ela não tem uma união física entre os dois neurônios. Existe uma coisa chamada fenda sináptica, na qual vai ocorrer a liberação de neurotransmissores. Por que isso é importante? Porque assim a gente pode modular o quanto se o próximo neurônio vai ser excitado. Veja bem, quando eu quero fazer uma contração muscular, eu posso ser que essa contração seja lenta ou essa contração seja muito rápida. E isso acontece por conta da quantidade de neurotransmissores que eu vou liberar na fenda sináptica. Se fosse elétrico, a gente ia ter espasmo, porque ia ser tudo muito rápido. Então essa sinapse química, ela é lenta, ela é mais lenta do que a elétrica, porém ela é modulável, ou seja, você pode quantificar o quanto você quer fazer de alguma coisa. É importante para dor, é importante para várias coisas, tá bem? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que... Ei, Leomar, essas sinapses, elas é dendrito com dendrito, né? Não, é um dendrito com um terminal axonal, ó. O que acontece, ó, que um axônio se liga a um dendrito e transmite essa informação. E aqui, deixa eu ver se aparece aqui também. Ó, aqui é um terminal axonal e aqui é um dendrito. Então, como eu disse para vocês, a transmissão sempre vai ser assim, ó, dendrito, corpo celular, axônio. Aí começa de novo, dendrito, corpo celular, axônio. Então, o que se liga com axônio é um dendrito. E assim dá a sequência unidirecional, né, que a gente chama. Outra coisa, rapidinho. Aquele negócio dos nós de Ranvier é saltatório, né? Porque a bainha de mielina aumenta a velocidade, né? E os nós, tem um negócio assim, saltatório, tu pode só lembrar, por favor. Porque o que acontece... É entre a bainha, a bainha de mielina é uma bainha lipídica, um lipídio, que ela isola eletricamente esse neurônio. Então, o que acontece é que, ao invés de ocorrer um fluxo de íons aqui, esse fluxo passa rapidamente pela bainha e vai até o próximo módulo de Ranvier, onde ele é amplificado. Então, é como se a gente estivesse saltando. Em vez de a gente seguir uma linha reta, a gente pulasse de uma para outra. Enquanto aqui a gente teria que ir lentamente até chegar no final do neurônio. Então, importante lembrar que essa bainha de mielina com esses nódulos de Ranvier, que são as partes que não tem bainha, são para acelerar o impulso, permitir esse impulso que a gente chama de saltatório. Então, levem isso para a prova de vocês. Geralmente é a questão aberta sobre... É a doença desmielinizante, que é a esclerose múltipla, e aí você pergunta como é que ela ocorre. Aí você fala, ela destrói a bainha de mielina, que é produzida pelos oligodendrócitos do sistema nervoso central, impedindo a condução saltatória, e isso reduz muito a velocidade de condução, tá bem? Aí, sinapse química e elétrica eu já falei para vocês, né, essas duas principais características, que é a de modulabilidade e de barreiras físicas. Nessa questão da esclerose múltipla, ela é ocasionada sempre por uma doença autoimune que destrói essas... A esclerose múltipla é causada justamente por células do nosso sistema de defesa que vão atacar essas células, os oligodendrócitos e, consequentemente, a bainha de mielina. Então, é uma resposta autoimune. A gente não tem controle, é por isso que o Stephen-Hawking não tem cura para a doença dele. É uma doença incurável. Nosso sistema atacando ele mesmo. Assim como o lúpus, assim como outras doenças autoimunes, né? Que são a gente combatendo a gente mesmo. E que causa a paralisação muscular, né? Causa paralisia muscular total. Paralisia. Certo. E aí a sinapse química e elétrica vocês já pegaram. A contração muscular a gente já viu, é uma questão de prova, então é uma questão aberta, vocês decorem as fases da contração muscular. Deixa eu ver, as fases da contração muscular e também as características das fibras musculares. Eu falei para vocês o que é uma fibra cardíaca, uma esquelética, uma lisa, saber identificar discos intercalares, saber identificar o que é uma estriada, lisa, qual a função de cada uma. Uma serve para o movimento dos músculos, do sistema ósseo, outra serve para o batimento cardíaco rítmico, outra serve para os movimentos involuntários. Então é legal vocês saberem disso, tá bem? E tu vai mandar esse slide no grupo? Vou mandar. E esse aqui é só para vocês terem noção do como vai ser essa questão aberta de cardíaco, né? Vai ser contração muscular e vai ter outras questões, né, fechadas falando sobre o movimento, as fibras musculares. Então, saber diferenciar os 3 tipos de fibra. Aí aqui, vocês têm que saber principalmente a linha Z e os filamentos de actina e miosina.
que formam o sarcômero. E aí a questão de prova, a última aberta, né, que também foi minha, essa daqui, perguntando quais são as fases. Eu até falei na videoaula, na monitoria passada, quando foi de tegumentar, que ele pergunta sempre isso, as camadas, diga todas as camadas e característica delas. Então, para a gente ganhar tempo, eu já tenho gravado naquela outra monitoria, eu falei de camada por camada. Então levem, para vocês levarem a característica e a função dessa camada. Por exemplo, córnea são células mortas, serve como barreira e são queratinizadas, que impedem a saída de água, tá certo? Então, a camada basal tem células tronco que vão produzir, células embrionárias que vão produzir os queratinócitos, ou seja, são células germinativas. E aí, cada uma tem sua peculiaridade. Outra coisa importante, não para aberta, mas para questões fechadas, é saber as camadas da derme. Então, a gente tem a camada papilar e nós temos a camada reticular. A papilar é tecido conjuntivo frouxo, ela corresponde a 1/5 de toda a derme. Lembrar desse tamanho, 1/5 é a menor parte da derme. E a camada reticular, ela corresponde a 4/5, é a camada maior e é rico em fibras colágenas. Então, é um tecido conjuntivo denso não modelado, tá bem? Aí eu vou encerrar, vou mandar outro link para vocês e a gente vai comentar mais as próximas questões. E vocês vão tirar as dúvidas, tá bem? Vou criar outro link aqui. Pronto, já entrou bastante gente, né? Deixa eu voltar aqui pro campo. Então, vai continuar gravando. Então, saber diferenciar tanto as camadas da epiderme, que geralmente é a questão aberta dele, diferenciar as camadas e as características e as funções dessas camadas. E também, em questões fechadas, diferenciar a derme, né? A camada papilar, a camada reticular, as características de cada um. Eu até estava falando que a papilar é tecido frouxo, ela corresponde a 1/5 total da derme, ou seja, é uma camada pequena que serve como suporte para o tecido epitelial, enquanto a camada reticular é a camada maior, né, que vai ter da derme, e ela vai ter tecido conjuntivo denso, não modelado. Tu tem um gabarito desse TD, que eu não tô lembrando dele. Oh, meu Deus. Calma. Qual? Pra mandar depois? Qual? Tipo, dessa questão. Ah, eu tenho. E eu respondi ela na monitoria passada, de tegumentar. Eu até marquei a monitoria passada. Veja aquela monitoria que vai cair algumas questões legais. Principalmente, epiderme, camadas, características, funções, a derme, as camadas, os anexos, as glândulas, saber aquelas informações que eu dei sobre glândula sebácea, que produz o sebo, só que ela joga dentro de um pelo, e aí é por isso que a gente não tem espinha nas mãos, tá tudo lá nessa videoaula. Então revejam ela, porque como a gente está revisando todo o conteúdo, se eu ficar focado em... aí vai demorar muito.
Mas, de maneira geral, o que é que eu quero que vocês entendam? Saber diferenciar. Eu estou guiando, vocês podem até pular para a parte lá que eu já falo sobre cada célula, camada e função de cada uma da epiderme e também da derme. Já podem pular para isso. Outra coisa que vocês devem se atentar é dos anexos. Eu falei daquelas glândulas. Levem para a prova essas glândulas também na cabeça, tá bem? Geralmente aquelas questões de assertiva, né? Glândula sebácea, surge, ela se inicia na puberdade, verdadeiro ou falso? Aí glândula sudorípara, ela não precisa de um pelo para produzir. Aí você disse verdadeiro ou falso. Isso tudo eu tratei naquela monitoria. Então, para ganhar tempo, eu já sabia que essa questão é recorrente de prova, então na monitoria passada eu fiquei falando dela várias vezes. Eu cansei de falar dela, justamente para vocês conseguirem pegar essa informação. E aí, também, geralmente tenho perguntas diferenciando pele do tegumento comum. A gente sabe que a pele é formada pela epiderme e pela derme, e o tegumento comum é formado pela pele e hipoderme, que é tecido subcutâneo, que é gordura. Então, saber diferenciar isso é legal, porque geralmente está na questão de verdadeiro ou falso. Ele coloca lá, a pele é formada por epiderme, derme e tecido subcutâneo. Aí você bota falso. Ou então o inverso. Tegumento comum é formado por epiderme e derme. Falso. Também tem um tecido subcutâneo. Então, geralmente, está na questão aberta. E esses nuances de tipos de anexos, tipos de glândula, saber que a unha é uma estrutura que garante resistência, saber que um pelo está ligado à termorregulação, que algumas glândulas se ligam a pelos, que nós temos glândulas também dentro do ouvido, que são chamadas de ceruminosas, que vão produzir o que nós chamamos de cera de ouvido. É importante vocês saberem também, tá certo? Geralmente está na questão aberta de VOF. Então aqui a gente já falou de pelo menos 7 questões da prova, que eu lembro que provavelmente se repetem. Se não se repetir, são muito parecidas. Que, pelo menos eu perguntei para o Ocean, o Ocean falou assim, foque nas questões da sua prova, que são bem parecidas. Então, tô focando aí nas questões que eu lembro. E como são 3... E esse estudo que tu fez agora, não tem não? Qual? Esse último. Esse questionário que tu fez hoje. Eu vou responder esse questionário por último, eu vou responder. E tem... Não, mas não tem não, nada parecido com o que tu falou? Tem, as questões abertas são iguais da prova. Uhum. Uma fala sobre esclerose múltipla, aí você fala que é doença desmielinizante, como funciona, o que essa ocasiona, que é a redução da velocidade de condução. Outra pergunta as camadas da epiderme e as funções e as suas características, né? E a outra questão que é sempre aberta. E a terceira questão aberta é de contração muscular. Como funciona a contração muscular, também é a questão aberta dessa prova. Então, essas 3 questões aí é certeza de estar na prova. Uma, como funciona a contração muscular, outra sobre esclerose múltipla e outra sobre classificação da epiderme. Tá bem? Então, a gente já tem, provavelmente vamos ter uma questão de neurônio, da morfologia, a gente já falou, que aí tem que saber o que é axônio, corpo celular, dendritos, célula de Schwann, tem que saber o que é bainha de mielina, nó de Ranvier, terminal axonal. Importantíssimo vocês saberem disso. Saber diferenciar a sinapse química de uma sinapse elétrica. Importantíssimo. A classificação dos neurônios, né? A gente viu lá que tem neurônios eferentes, neurônios aferentes, o que eles conduzem. O neurônio eferente leva para a periferia informação motora, principalmente para glândulas e músculos, enquanto o neurônio aferente traz essas informações, geralmente está ligado às sensações. E característica da fibra muscular, a gente viu que tem fibras estriadas, não estriadas, cardíacas ou esqueléticas. A cardíaca tem aquela contração involuntária, rítmica, que aí tem os anéis intercalados. Importante vocês também saberem, são as características de cada um, a gente tratou já. Eu tô falando assim meio rápido, porque a gente já conversou sobre isso. Então eu tô tentando trazer para vocês reverem focado nessas partes, tá bem? Já falei das características da derme, todos os anexos. Pode falar, Daniel. Parecia. Acho que era. Foi sem querer. E aí, a gente vai para as últimas questões da minha prova, né? Uma era sobre gametogênese. Então, gente, vocês têm que saber na prova todas as etapas da gametogênese. Eu não sei como foi que o Vini deu, mas
essas etapas, até a 4ª semana, é o necessário que vocês vão precisar ter. Eu diria que até a 2ª semana já é o suficiente. Por quê? Primeiramente, vocês têm que saber 2 diferenças cruciais que sempre estão em qualquer tipo de prova, se duvidar até prova de residência, que é que a gametogênese da mulher, ela se inicia no período fetal e a do homem só vai iniciar na puberdade. Então essas 2 diferenças são cruciais, você não pode ir sem saber elas. Que da mulher se inicia na puberdade, se inicia na fase embrionária, quando ela é um bebê ainda, e a do homem se inicia na puberdade. A da mulher, ela vai se iniciar, como eu disse, no período embrionário, ela vai produzir todas as ovogônias que ela vai ter na vida, cerca de 300 mil ovogônias, e essas ovogônias vão virar os ovócitos quando ela entrar na puberdade, que aí ocorre o ciclo menstrual e a cada mês ela libera 1 ou 2 ovócitos secundários. Então isso é importante vocês saberem. Enquanto nos homens a gente vai ter uma célula germinativa e quando o homem tem, né, aproximadamente seus 12 a 14 anos, ele começa a produzir no testículo o hormônio testosterona em grande quantidade, que vai fazer com que ocorra um processo germinativo. Então vamos lá. O primeiro processo que eu tenho para falar para vocês é o processo que a gente chama de germinativo, que ocorre quando o homem completa a puberdade. Depois eu vou falar da mulher. Uma célula embrionária, ela vai começar a se dividir por meio de mitoses e formar o que nós chamamos de espermatogônias. Essas espermatogônias formadas vão começar a se multiplicar e aumentar em quantidade. Isso vai acontecer durante toda a vida do homem. Então, para sempre, o homem vai estar produzindo, multiplicando essas espermatogônias. Depois de multiplicação das espermatogônias, elas vão começar um período de crescimento, que nada mais, nada menos é o aumento dela de tamanho celular. E isso é bem evidenciado no que a gente chama de prófase. Ele aumenta o conteúdo. Na verdade, não chega nem a entrar na prófase, ele ainda está na intérfase, que é o momento em que a célula está funcionando e crescendo de tamanho, e depois ele entra em prófase. A gente sabe que a prófase é a principal etapa, a etapa inicial da divisão da meiose. Então, depois da prófase, né, quando o espermatócito primário é formado da ovogônia, a gente começa a primeira meiose, que vai dividir a quantidade de material genético por 2. Então, a gente tinha um espermatócito 2N, e ele vai se quebrar em 2, formando 2 espermatócitos secundários N. Então a gente tem que lembrar que o espermatócito primário, isso é para a prova, primário é 2N, ou seja, diploide, e o espermatócito secundário é N. E aí as espermátides são formados pela segunda meiose. O espermatócito secundário finaliza a primeira meiose, que a gente sabe que ela é reducional, diminui a quantidade de cromossomos, e aí a gente entra na segunda meiose, que é nada mais nada menos que uma mitose, né? Ela vai pegar e vai duplicar essa quantidade. Então, o espermatócito secundário, ele é dividido em 2, formando 2 espermátides também haploides. Então, você, no final desse processo todo, você vai ter para cada espermatogônia, na verdade, para cada espermatogônia, 4 células, 4 espermátides. E isso tudo está acontecendo dentro do nosso testículo. O que é que vai acontecer depois que a espermátide é formada? A espermátide vai para o nosso epidídimo, onde ela vai ser armazenada, e a gente começa um período de diferenciação e maturação. E aí, nesse período de diferenciação e maturação, ela vai ganhar o flagelo, vai produzir as enzimas do acrossoma, que ficam na cabeça do espermatozoide. Enfim, ele vai sofrer mudanças morfológicas para conseguir fecundar a mulher. E depois de preparada, ela fica naquele epidídimo ali sofrendo diferenciações até que ocorra uma ejaculação e aí ele vai a encontro do seu ovócito secundário, tá certo? Então, do masculino é importante saber isso. Tanto que ele vai ocorrer quando o jovem entra na puberdade, vai ser mediado pelo hormônio testosterona, que é importante saber isso, e a fase de diferenciação e maturação ocorre fora do testículo, num local que a gente chama de epidídimo, tá bem? Isso é a parte mais importante de vocês saberem. E também da morfologia do espermatozoide, né? Tem uma cabeça, um flagelo, tem um acrossoma, onde vai ter enzimas dentro. É legal vocês saberem. De maneira análoga, só que em períodos diferentes, a mulher ela também tem sua ovogênese. Então,
Primeiramente, a mulher vai produzir essa sua célula germinativa ainda dentro da barriga da mãe dela, nas primeiras semanas de vida. Ela vai produzir cerca de 300 mil ovogônias e nunca mais vai ser produzido novas ovogônias. Essas ovogônias, elas vão terminar a primeira meiose e vão parar numa fase que nós chamamos de prófase 1. É uma fase na qual o núcleo celular se dividiu, aumentou a quantidade de material genético. E aí fica uma curiosidade bem legal, que não sei se pode ser abordada em prova, mas por que as mulheres, elas não foram convocadas para lutar, não é uma batalha, né, em Chernobyl para ajudar naquele momento de calamidade? Isso porque as mulheres, como já tem todas as ovogônias dela dentro dos ovários, se a radiação modificar essas ovogônias, ela vai ficar infértil permanentemente, ou seja, ela vai ter que sofrer mutações em todas as ovogônias que ela vai produzir na vida. Diferente do homem, que vai produzindo novas ao decorrer da vida. E aí essa é uma diferenciação bem legal. E aí quando a mulher fica parada em prófase 1, e aí, quando a mulher chega na puberdade, lá para os seus 13 a 15 anos, né, hoje em dia já se falam em 13 por conta da exposição às telas, causam uma redução da puberdade na mulher, a gente tem que ela finaliza a prófase 1 e dá início aí termina formando o ovócito primário e dá início ao ovócito secundário. O ovócito secundário para na metáfase. E ela só vai ser completada quando o espermatozoide adentrar dentro dele. E aí fica a coisa que é importante. A mulher, ela emite, né, ela produz o ovócito secundário, não o óvulo. Ela produz o ovócito secundário. Esse ovócito secundário, que é isso aqui, é o que ela vai ovular. Ela ovula o ovócito secundário. Quando o espermatozoide entra dentro desse ovócito secundário, a gente vai falar sobre fecundação, ele se transforma em óvulo. Então, o espermatozoide entrou dentro do ovócito secundário, o ovócito termina a segunda meiose e ele vai dar origem ao óvulo. Antes do espermatozoide, o núcleo do espermatozoide se fundir com o núcleo do óvulo, ele é considerado óvulo. Quando ocorre o processo de fusão nuclear, aí ele vira o que nós chamamos de zigoto. Então são 3 coisas importantes. A mulher ovula o ovócito secundário, o espermatozoide adentra o ovócito secundário se transformando em óvulo, e o óvulo, quando o núcleo do espermatozoide N com o núcleo do óvulo N se juntam, dá origem ao zigoto, que aí é o embrião já potencial embrião formado, tá bem? Então, do homem, nós temos 4 fases, eu já falei, né? Período germinativo, período de crescimento, o de maturação e o de diferenciação. E aí a gente sabe o que cada um desses faz. O germinativo aumenta a quantidade de espermatogônias, o de crescimento aumenta o tamanho celular para ocorrer a meiose, o de maturação ele completa as fases da meiose e o de diferenciação ele adquire o que nós chamamos de acessórios, né? Que é o flagelo, o acrosoma, enfim, ele sofre de diferenciação morfológica. E quando a mulher, ela só vai ter 3. Um primeiro é germinativo, que vai ser ainda dentro da barriga da mãe dela, ela ainda em período embrionário, ou seja, são mitoses sucessivas produzindo as ovogônias, e aí quando ela nasce, né, quando ela entra na puberdade, ela faz com que o FSH, lembra desse hormônio, eu já ia esquecendo de falar, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, faz com que essas ovogônias elas amadureçam e formem o ovócito secundário, do ovócito primário para o secundário. Ou seja, faz com que ela complete essa prófase 1 e divida o seu material genético em 2. E aí o ovócito secundário está preso em metáfase 2, ou seja, um momento no qual ele está preso na metáfase 2, enquanto as ovogônias estão presas em prófase 1. Porque esse assunto aqui foi do Vinha, não sei como foi que ele abordou com vocês. Mas de maneira geral é isso, gente. Pra prova, sério mesmo, pra prova. Saibam só que a mulher começa a diferenciação dos óvulos, dos ovócitos na puberdade, e o homem ele começa a produzir tudo na puberdade. E diferenciar tudo na puberdade. A mulher ela produz todos os ovogônias no período embrionário e o homem só produz depois de entrar na puberdade. A mulher, quem faz isso é o FSH, e o homem quem faz é a testosterona. E a mulher, ela vai liberar o ovócito secundário
e o homem vai liberar o espermatozoide. A fusão dos dois dá origem ao óvulo, e o óvulo, quando ocorre a junção dos núcleos, dá origem ao zigoto, tá certo? E dá uma dúvida. Pode falar. Ovócito é a mesma coisa de ovócito? Sim, é a mesma coisa. São duas terminologias que eles usam, oócito ou ovócito. Certo, obrigada. Então é isso, gente. Nessa parte que eu não sei como foi que o Vini deu, foi ele que deu, mas basicamente é isso. Então, se cair uma pergunta, a mulher termina no período embrionário em qual fase da meiose? Vocês falam, prófase 1. E aí, o ovócito 2, o ovócito 1, para liberar o ovócito 2, ele termina essa meiose e libera o ovócito secundário. E do homem, ele não fica parado em nenhuma fase. Ele só vai fazendo pro resto da vida espermatozoide de maneira infinita. É por isso que o homem pode ter filho todo dia, toda hora. E a mulher só pode ter filho uma vez, assim, né? Ela tem que esperar o filho nascer para ter outro. Mas, de maneira geral, ela tem a possibilidade uma vez por mês. Durante o período menstrual. Período menstrual não, durante a fase de ovulação. E aí, geralmente, caem muitas questões sobre essa morfologia aqui, que é a morfologia do ovócito secundário. Então, vamos lá. O ovócito secundário, a gente viu que ele é liberado depois que a mulher ovula, e ele vai estar parado em metáfase 2. Então, o que nós vamos ter é o hormônio folículo estimulante formou folículos ao redor dele. Então, o primeiro, mais externo que nós vamos ter é a corona radiata, ou seja, corona vem de coroa, justamente porque fica recobrindo ele. E ela vai ser de um peptidoglicano que dificulta que vários espermatozoides entrem de uma vez. Então, o espermatozoide chega, depois do período de diferenciação, a gente conversou que ele vai ter um acrossomo com enzimas acrossomiais e ele também vai ter um flagelo. O espermatozoide chega nessa corona radiata e libera as suas enzimas acrossomiais. E aí elas vão destruindo aos poucos essas células da corona radiata. Até que o espermatozoide ele consiga chegar na segunda zona, que é a zona pelúcida. Quando ele chega na zona pelúcida, o contato da cabeça do espermatozoide na zona pelúcida faz com que ocorra uma modificação na proteína ZP3, e aí ocorre o que nós chamamos de isolamento total, de hipermeabilização do ovócito secundário. E o que isso garante? A zona pelúcida se fechar garante que um espermatozoide vai fecundar um ovócito secundário, não podendo vários espermatozoides fecundar o mesmo ovócito. Então, quando o espermatozoide, o primeiro que chegou, se liga a essa proteína ZP3, ocorre o fechamento, a impermeabilização total dela, então só ele vai poder gerar o zigoto. E aí ele entra dentro, ele libera o núcleo dele dentro do citoplasma desse ovócito, e o núcleo vai sofrer fusão se for formando um zigoto. E aí aqui é legal porque você repara que ele deixou para trás a parte do corpo celular dele e o flagelo. E bem aqui, nessa parte aqui da intermediária do corpo do espermatozoide, a gente vai ter as mitocôndrias. Então, toda mitocôndria que tem em todos os seres humanos veio de um ancestral comum materno. Então, a sua mitocôndria veio da sua mãe, a mitocôndria da sua mãe veio da sua avó da sua tataravó, ou seja, a mesma mitocôndria. Porque somente quem vai guardar as mitocôndrias vai ser o ovócito, e aí que vai estar aqui dentro dele. O homem não consegue transferir as mitocôndrias dele para o que nós chamamos de ovócito. Então, elas ficam do lado de fora. E aí, a gente vai chegar na última questão da prova de vocês. Provavelmente eu acho que são 2 questões disso aqui. E aí a última questão, para fechar as 13, são os processos que vão ter durante a fecundação. A gente já viu como ocorre a fecundação, que o espermatozoide vai chegar lá, depois que funde os núcleos e forma o zigoto, que está bem aqui. Lembrando que a fecundação ocorre... Então, mas rapidinho, são 15 questões, né, não? São 12 objetivas e 3 subjetivas. Eu só lembro de 13. Eu só lembro de 13. Mas... É porque, assim, eu faltei a aula e me passaram no grupo, entendeu? Mais ou menos o que o Alcinho tinha dito das questões. Aí o que passaram foi isso. 15 questões, 12 objetivos e 3 subjetivos. Na minha foram só 13, eu acho. Porque eu não lembrei de mais nenhuma. Mas vai seguir esse caminho. Essas 13, pelo menos eu sei que ele sempre cobra. E aí,
Dessa aqui de fecundação, lembre-se que vai ser fecundado na tuba uterina, aqui nós chamamos de tromfalópolis, né? Vai ser fecundado na tuba uterina, no terço mais proximal dela, e aí o espermatozoide chega até aqui, fecunda o ovócito secundário, formando um zigoto. O zigoto vai sofrer clivagens, que é um processo de divisão sem mudar o volume celular, formando a mórula. Essa mórula desce aqui pelo útero e se liga ao endométrio, formando o que a gente chama de blastocisto. O blastocisto implantado, né, que vai formar uma ramificação chamada sensífilo-trofoblasto, que vai produzir o que a gente conhece como beta-HCG. Então, muitas perguntas perguntam, quando é que será possível identificar que a mulher está grávida? Somente quando o zigoto se fixar ao endométrio. E isso ocorre a partir do 10º dia. A gente diz 2 semanas, mas é a partir do 10º dia. E a mulher o zigoto começa a produzir o HCG, o beta-HCG, e aí é possível ser medido no exame de sangue. Antes disso, não. Então, de maneira geral, até o 10º dia é o que geralmente o professor cobra na prova. Depois disso aqui, ele vai sofrer a organogênese para produzir o embrião formado completamente. E aí, essa parte eu acho que ele disse para vocês que não vai cobrar, né? E realmente ele não cobra, ele só cobra até aqui. Então, vocês saberem que como é o processo de fecundação, onde ocorre a fecundação, onde ocorre a anidação, que é a união do blastocisto com o endométrio, a formação disso e a liberação do beta-HCG. E aí aqui, ó, eu quero mostrar para vocês nesse vídeo exatamente isso, ó. Você vai ter a entrada do espermatozoide, ele vai seguir pela trompa de Falópis ou pela tuba uterina, ele vai chegar até o ovócito secundário, vai quebrar a corona radiata, vai adentrar na zona pelúcida, e quando ele adentra a zona pelúcida, ó, aqui ele tentando destruir a corona radiata. Ó. A corona radiata é a mais superficial, feita de proteínas. Quando ele libera o conteúdo acrossomial e adentra na zona pelúcida. Quando ele adentra na zona pelúcida, ele ocorre a impermeabilização, então ninguém mais entra. Aí ocorre a fusão dos núcleos, formando o zigoto. Aí começa o processo de clivagem, formação da mórula, e depois ele vai descer no endométrio, no útero, até se conectar ao endométrio, formando o sensífilo-trofoblasto, que vai produzir o beta-HCG. E aí vocês já sabem, né? O resto é história. De maneira geral é isso. Alguma dúvida, gente, antes da gente terminar? Alguém entrou. Essa questão da ordem dos eventos da fecundação até a anidação foi uma questão da sua prova aberta? Não, as questões abertas foram, falei para vocês, diferenciar as camadas da epiderme, córnea, basal, espinhosa, granulosa, lúcia, é isso, e as funções dela e também as características. A segunda foi sobre esclerose múltipla, ou seja, falar sobre a esclerose múltipla, que é uma doença desmielinizante, e como a bainha de mielina afeta essa doença. A gente viu que é por conta da velocidade do impulso nervoso, condução saltatória. E a terceira questão foi sobre... Eu até anotei aqui. Contração muscular. Sobre contração muscular. Como ocorre a contração muscular e as fases dessa contração, que eu também falei nessa aula de hoje. Então, de maneira geral, gente, eu até tá anotado aqui, ó, vou só recapitular com vocês. Uma questão de morfologia de neurônios, uma de sinapse, químico-elétrica, classificação dos neurônios, se são eferentes, aferentes, unipolares, bipolares, pseudo-unipolares, esclerose múltipla, característica das fibras musculares, se são cardíacas, são estriadas ou não, se são lisas, onde cada uma se encontra, qual a função de cada uma no nosso corpo. De epiderme, essa aí que eu falei para vocês. As características da derme, né? Saber que a camada papilar ela é mais fina, 1/5 da camada do tamanho total. A reticular é maior, tem tecido conjuntivo denso modelado. A camada papilar é frouxo, ela vai estar ligada diretamente com a epiderme. São o que vocês precisam saber. Outra coisa, sobre as glândulas, os pelos, unhas, as características mais gerais de cada um desses. E como
eles se relacionam, por exemplo, onde cada glândula fica, porque a gente não tem glândula sebácea na mão, porque a gente não tem... porque só tem ceruminose no ouvido. É importante vocês também levarem para a prova de vocês. Ainda mais da glândula, não lembro mais não. Tem nesse último vídeo que tu falou pra gente assistir? Tem, eu vou mandar esse aqui e vou pegar o último vídeo e também vou remandar para vocês aí no grupo. Assistam, que vai ter pelo menos umas 4 questões da prova só de tegumentar e eu falei, eu só não disse que era questão, mas eu falei sobre elas naquele vídeo, tá bem? E aí... Tá. E outra coisa, a prova prática são 10 lâminas, São 10 lâminas e a gente abordou, eu e o Vini abordamos, são aquelas ali que caem na prova. Ela não costuma botar nada de especial. Tá certo? Aí também vai ter uma questão de ovogênese, uma questão de espermatogênese, aí foi aquele negócio que eu falei com vocês, quando ocorre cada uma, na puberdade ou no período embrionário, em que fase da meiose a mulher para, que é na fase de prófase 1, que só vai se reiniciar e terminar quando é fecundada pelo espermatozoide. Aí vocês podem rever esse vídeo aqui para ver essa parte. E também essas camadas, né, que a gente falou aqui do ovócito. Pelo menos, no mínimo 2 questões sobre isso aqui, sobre essas camadas e sobre o que cada uma faz. Por exemplo, a zona pelúcida, ela vai impermeabilizar depois que o espermatozoide se liga com ela. E a corona radiata, ela é uma camada de peptidoglicano que vai sendo destruída pelas enzimas acrossomiais. E por fim, isso aqui que são as fases da fecundação. Saber que momento, o que vai ser fecundado, que é o ovócito secundário, o que vai se formar um óvulo, o que vai, quando fundir o núcleo, vir um zigoto, que vai sofrer processos de clivagem. Lembrar que os processos de clivagem não aumentam o volume celular, eles mantêm o volume, só aumenta a quantidade de células. Lembrar que depois desses processos de clivagem vai formar a mórula, ela vai descer pelo útero e vai dar origem ao blastocisto. Esse blastocisto vai se implantar no nosso endométrio, no endométrio das mulheres, formando o que a gente chama, num processo que a gente chama de nidação, e essa nidação vai formar o sensífero trofoblasto, que é como se fosse invaginação desse blastocisto dentro do endométrio, liberando hormônios como HCG, né, o beta-HCG, que vai ser possível identificar a gravidez, tá certo? Então essas são as 13 questões que eu lembrei que caíram na minha prova e que, se repetirem, vocês estão muito bem acompanhados, pelo menos as abertas vocês já não vão ter surpresa, né? E as outras também eu acredito que vocês não vão ter, porque eu vejo que vocês são esforçados, que todo mundo é muito inteligente, velho. E tem perguntas muito boas. Alguma pergunta, gente, ainda pra gente ir finalizando? Demar. Pode fazer. A gente... Não é só na pergunta, não. A gente queria só agradecer, assim. Eu acho que todo mundo da nossa sala é muito grato por todo o acompanhamento que vocês têm feito com a gente. A gente sabe que não... A gente que está iniciando agora sabe que não é fácil conciliar a monitoria, né? O que vocês transmitem para a gente com as aulas, as atribuições de vocês. Deve ser muito difícil, assim. Eu tento me colocar e me ver no lugar de vocês. E todos os monitores, né, falando aqui sobre você, a gente vê toda a dedicação, todo o empenho. Então, assim, muito obrigada, de verdade. A gente aprendeu muito, né, e aprende. E eu tenho certeza que todo mundo vai se dar muito bem na prova, não diferentemente, né, do que foi na outra. Então, assim, muito obrigada por tudo, de verdade. Eu que agradeço, gente, vocês. Inclusive, eu finalizei esse slide, né, com essa frase, né? Porque a gente pensa assim, o monitor vai estar ajudando muito mais os alunos do que os alunos vão estar ajudando ele. Mas, gente, nesse processo de tentar explicar, eu relembro coisas do meu ciclo, meu primeiro ciclo, né, que foi o primeiro semestre, e levo para a vida e fico retornando esse assunto, ou seja, vai ficando fresco na minha mente, né? Aí eu botei essa frase: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, eu senti que coisas, sério mesmo, coisas que na época para mim não faziam sentido, hoje eu tentando explicar para vocês fazem sentido. E algumas perguntas que vocês fazem para mim fazem eu pensar de maneira diferente que eu não pensaria na época, e eu acho que isso vai reforçando o aprendizado. Então, gente, eu também fico muito grato aí por todos vocês aí, foi
nosso projeto de monitoria a gente tentou fazer da melhor maneira possível. Eu não vou esquecer de vocês, eu vou responder todas as questões. Inclusive, quando acabar essa aula aqui, eu já vou começar a responder elas e explicar para postar lá no canal no YouTube. E eu desejo o máximo de sorte possível para vocês nessa prova. Eu acho que vocês nem vão precisar de sorte. Vocês vão precisar só de paciência para resolver todas as questões, porque vocês são bem competentes, tá certo? Então, gente, é isso. Muito obrigado pela presença de todos, tá certo? Obrigada, Ildemar. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada.